Olá, querido, querida. Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O tema do nosso devocional de hoje é: não é mérito, é graça, baseado em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito a questão das conquistas pessoais. Honra ao mérito, recompensa por esforço, olho por olho, dente por dente. Tudo que o ser humano almeja obter, ele de fato precisa de um esforço para conquistar. E dentro dessa sociedade que valoriza muito a questão das obras meritórias, falar sobre a graça de Deus como um favor imerecido, falar que a salvação não depende do nosso esforço, mas sim da misericórdia de Deus, isso é um pouco mal entendido por muitos. Então, desde cedo nós aprendemos que se nós queremos conquistar alguma coisa, nós devemos fazer por merecer. Só que na vida espiritual, para que sejamos salvos, a única coisa que a gente precisa fazer é ter fé em Cristo como nosso Salvador. Mesmo que o ser humano ele seja bom, ele pratique boas obras, mas se ele não tiver Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não consegue a sua salvação. Porque todos nós, como seres humanos, nascemos como pecadores. Então, aqui nesses versículos, Paulo ele deixa claro que a salvação não é algo que nós conquistamos, é algo que nós obtemos pela graça e pelo favor de Deus. Muitas igrejas, elas não pregam a salvação pela graça. E quando pregam, sempre tem um quê a mais, algo que o ser humano tem que fazer para de fato alcançar a sua salvação. Muitas vezes eles até dizem, olha, para você ser abençoado, para que alguém da sua família seja salvo, para que você venha alcançar a sua santificação, você tem que pagar o preço. Mas na verdade o preço ele já foi pago há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo decidiu entregar-se na cruz por nós. Então, a graça, ela não depende dos méritos humanos. Para sermos salvos, nós dependemos unicamente e exclusivamente do favor do Senhor. Nós não precisamos apresentar um currículo espiritual de piedade, de retidão para sermos salvos. O que a gente precisa é reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A graça de Deus derramada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário mostra que todos nós merecemos a condenação eterna, independentemente se sejam ricos, se sejam pobres, se sejam religiosos, rebeldes, todos carecemos da mesma graça. Então, é como o texto é claro aqui ao dizer que nós somos salvos pela fé, somente a fé. Mas, Daniel, e como fica a questão das boas obras? Se as obras em si não salvam, mas para que precisamos então de boas obras? Nós precisamos das boas obras não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Se a salvação é uma obra exclusiva de Deus e se a santificação é uma obra do Espírito Santo, notoriamente nós podemos ver que, como diz aqui o versículo 10 do texto que lemos, Deus ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Então tudo é Deus, não é mérito nosso. A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que carecemos da graça de Deus e que somos miseráveis pecadores. Alguém que somos indignos da graça e do favor do Senhor. Para finalizar, só algumas aplicações. Duas aplicações. A primeira delas, você tem tentado merecer o favor de Deus? Ou seja, você tem tentado buscar a sua salvação através de obras? Se você tem feito isso, você não vai conseguir. Porque nenhum de nós conseguimos alcançar o padrão de perdão da lei, né, foi instituída para que, como sendo algo
que o ser humano precisa. Então, por mais que tentemos ser justos e corretos, nós sempre vamos ser pecadores. Você tem se sentido indigno demais para ser amado por Ele? Talvez você assista esse vídeo, talvez já cometeu coisas ou ainda comete coisas que você tem vergonha e você se sente indigno da graça. Mas a palavra de Deus nos fala que o amor de Deus é tão, que ele não leva em conta os nossos. Nós poderíamos ver um Deus que iria mostrar a sua face irada, mas ele decidiu mostrar a sua graça. Então, se entregarmos a nossa vida a Cristo, temos o direito à salvação. Então, receba essa mensagem no seu coração e acredite que Deus ele te ama tanto, mas tanto, que ele não poupou o seu próprio filho de morrer na cruz do Calvário para que um dia eu e você tivéssemos a esperança